Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor da Mãe, as graças do Espírito Santo estejam conosco nessa manhã, hoje, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Um dia que o Senhor preparou para nós viver o seu melhor aqui nessa terra. O evangelho de hoje está em Marcos 16, versículo 15 ao 18. E ele vem falar hoje para nós de uma missão que o Senhor nos dá. A palavra diz, Marcos narra que Jesus reuniu os 12 e enviou eles, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que Jesus não disse, pregai somente aqueles que creem em mim. Não. Pregai apenas para o povo de Israel. Não. Pregai a toda criatura. Aqueles que crer e forem batizados, esses serão salvos. Então, aqui a gente já aprende como ser salvo. Para ganharmos a salvação, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e sermos batizados. Quem não crê será condenado. Então, a sentença daqueles que não crê no Cristo como Salvador será condenado. E aí Jesus disse assim, os sinais que vão acompanhar vocês são: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará algum mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Querido e querida, nessa manhã, se nós tivéssemos noção do que carregamos em nós, a nossa vida seria totalmente diferente. Por que Israel? É o Israel quem fala isso, não é o próprio Cristo quem está falando isso. E a pergunta é, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem colocado à disposição do Cristo de acordo com aquilo que Ele tem te chamado? Hoje o Senhor nos alerta e nos lembra sobre um grande chamado. Que chamado é esse, Israel? O chamado de evangelizar, o chamado de ir e anunciar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Todos precisam ser evangelizados. Israel, existe pessoas no mundo que ainda não ouviu a palavra de Deus, existe muita gente que ainda não escutou a palavra. Como o Senhor sabe dos riscos que são evangelizar, e eu te digo agora, principalmente nos tempos atuais, Ele capacita os seus discípulos e quer capacitar você nessa manhã para você evangelizar. Ele está dizendo que te acompanhará grandes sinais. Os sinais, se você crer verdadeiramente, serão: expulsarão demônios no nome de Jesus, falarão novas línguas, não tem serpente venenosa que vai te picar e você ser atingido por ela. Você vai tomar veneno e não sentirá nada, é o que está dizendo a palavra. E tem muita história de homens e mulheres que foram envenenados propositalmente e esse veneno não os fez nenhum mal. Entendeu? Tocará nos doentes e eles ficarão curados. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar
o tamanho da graça que Jesus está te dando hoje, Ele está dando para mim, para nós hoje, a graça de evangelizar. E eu costumo dizer que tem tantas gentes limitadas dizendo que não consegue porque não sabe falar, não sabe, não tem boa oratória, não sabe fazer isso, não sabe cantar. E a resposta é: você sabe viver? Você sabe testemunhar? Testemunha com a tua vida. Eu quero te perguntar, que tipo de esposa você tem sido? Você tem sido um grande testemunho na sua casa? Que tipo de esposo você tem sido? Que tipo de pai, que tipo de mãe vocês têm sido? Você tem sido um grande testemunho do Cristo, do Evangelho vivo dentro da sua casa? Que tipo de pessoa tem sido? Porque a pregação não é só com palavras, mas principalmente com a vida, com o nosso testemunho, com a nossa mudança de vida. Começa por aí. Começa por aí. Que tipo de pessoa tem sido você lá no teu trabalho? Se eu tivesse a oportunidade de chegar hoje no teu trabalho sem você saber e perguntar que tipo de pessoa é aqui nesse trabalho, aquela pessoa lá, o que eu ia ouvir? Se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao teu esposo, teus filhos, que tipo de esposo você tem sido, que tipo de esposo você tem sido, o que eu iria ouvir? A evangelização começa com a nossa vida. A evangelização começa com o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar o Cristo aonde quer que colocamos os pés. Principalmente nos lugares que você está sozinho, ou que você está num lugar que ninguém te conhece. Está sozinho ou está num lugar que ninguém te conhece, muita gente usa disso para fazer aquilo que sempre quis fazer e não pôde. Pecado. Cuidado. Porque você é cheio da graça de Deus e tem que colocar essa graça à disposição de Jesus e do irmão Israel de Freitas. Evangelho do dia.